Fala, candidato! Preparados para a nossa fase 2, nossa aula 2 sobre o português master, português para iniciante. Nessa aula 2, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre morfologia e o título da nossa aula de hoje é substantivo que vem do verbo e do adjetivo. É um substantivo que nasce derivado de um verbo ou de um adjetivo. Preparado para a aula de hoje? Pega seu caderno, desliga o seu WhatsApp, desliga todas as suas redes sociais e preste atenção nessa nova aula que está chegando para você. Bora lá! Você já sabe identificar um artigo, um substantivo e um adjetivo na sua forma geral. Nessa aula a gente vai falar sobre um aspecto muito importante para que não se perca durante as nossas aulas na identificação deste substantivo. Existem alguns substantivos que nascem derivados de um verbo ou de um adjetivo, é verdade. E muitas vezes você pode fazer uma confusão na hora de classificá-lo. Então, quando um substantivo nasce de um verbo, eu vou chamar esse substantivo de deverbal. Deverbal. Esse de do deverbal quer dizer derivado de. E de adjetival. Esse nome não existe aqui no Brasil, mas existe lá em Portugal. De adjetival. Olha que lindo isso. De adjetivo. Deriva de adjetivo. Muitas vezes a gente fica em dúvida, isso aqui é um substantivo? Isso aqui é um adjetivo? Essa dúvida sempre vai nascer, mas eu espero que nesta aula você não tenha mais essa dúvida, se é substantivo, verbo ou adjetivo. Vamos lá? Dá uma olhadinha nessas duas frases. Ana cantou. Ana aqui é um substantivo porque representa um ser, né? Ana, todo nome de pessoas, é um substantivo, nomeia seres ou coisas, a gente já viu isso. E cantou, eu vou chamar de verbo porque executa a ação, né? Ana cantou. Então eu posso fazer também aquele teste, eu canto, tu cantas, ele canta. Eu noto que isso aqui é um verbo e é inegável isso, não tem problema nenhum. Esse verbo aqui, cantou, ele está conjugado, o ou aqui representa a terceira pessoa. Eu posso dizer eu canto, tu cantas, ele canta, ele cantou no passado. Então, cantou está conjugado, ele está flexionado com Ana. Então, Ana cantou. A palavra cantoria, nesse caso aqui, cantoria, não tem nenhum substantivo executando esta ação. Note que aqui é o ato de cantar, é a cantoria, sinônimo à música. Esse cantoria vai ser um substantivo que eu vou chamar de verbal. Esse substantivo deriva de um verbo. Note que esse a aqui, que é um artigo, está apontando para esse substantivo. A gente aprendeu que o artigo, a função dele é apontar para o substantivo. Se tem artigo, tem que ter um substantivo. Todo artigo precisa de um substantivo, senão ele não vai existir nunca. Consegue compreender isso aqui? Sim? Então, cantoria é um substantivo derivado de um verbo. Esse de aqui é uma preposição, a gente ainda vai falar sobre isso, mas coloca aí preposição. E Ana é o meu substantivo, é outro substantivo. Podem ter quantos substantivos quiser, viu, gente? Não é obrigado a ter um, dois, três, não. Pode ter milhões de substantivos, tá? Então, cantoria, substantivo derivado de verbo. O belo rapaz. O é um artigo, note que ele aponta para quem? Para rapaz. Deixa daquela ideia de pensar que tudo que vier depois de um artigo será um substantivo. Não. A gente tem um mito. Ah, veio um artigo, tem que ter vai ser um substantivo na frente. Não, tem que ter um substantivo. Não quer dizer que ligeiramente depois dele, tá? Belo é o adjetivo de quem, gente? Belo se refere a quem, o belo? Se refere à palavra rapaz.
Note que belo eu vou chamar de adjetivo porque ele qualifica. Ele está qualificando quem? Rapaz, é uma qualidade ser bonito. Eu vou chamar aqui de adjetivo. O adjetivo vai qualificar quem, gente? O substantivo rapaz. Veja que para ser adjetivo eu preciso expressar estado, qualidade ou característica de quem? De um substantivo. Sempre é de um substantivo. Veja, a beleza do rapaz. Rapaz aqui eu já sei que é um substantivo. E do, a gente sabe que é uma preposição. A gente vai falar ainda sobre as preposições, mas eu já te adianto aqui. O dó é a junção de duas coisas. É a junção da preposição de mais o artigo o. São dois. A preposição é só o de. Quando ela se choca com o, ela se contrai. Aí fica dois em um. De mais o, eu tenho preposição mais artigo. É só para você anotar. Você não precisa se descabelar por esse não, porque a aula não é sobre isso, tá bom? Esse a, ele vai ser um artigo. E note que ele está apontando para a palavra beleza. Beleza já não é mais um adjetivo. É um substantivo derivado de um adjetivo. É um substantivo, que eu vou chamar aqui de substantivo, deadjectival. Deadjectival. Esse nome aqui não existe na língua portuguesa, você pode colocar aí no site, ele não vai achar, mas ele aparece lá na gramática portuguesa, viu? Portuguesa, deadjetival. Não tem esse E aqui não. Deixa eu reescrever de novo. D-A-D-J, deadjectival. Agora está correto. Conseguiu compreender? A gente tem substantivos que derivam de verbos, derivam de adjetivos. Se derivar de verbo, de verbal. Se deriva de adjetivo, de adjectival. Sim? Todos esses substantivos que derivam de uma outra classe serão chamados de substantivos abstratos. Todo substantivo que derive de um adjetivo verbo será um substantivo abstrato. Você não esqueça disso, ok? Muitas vezes você está ali na pressa em um texto e você precisa de uma forma mais rápida para identificar esse substantivo. Então eu criei uma técnica aqui bastante eficiente para você verificar se é substantivo, se é adjetivo, se é verbo. Eu vou usar como paradigma a palavra criança. É o meu paradigma aqui que sempre vai ser um substantivo. A palavra criança não pode ser uma outra coisa, sempre é um substantivo. O verbo vai executar a ação desse substantivo. Lembre-se que o substantivo executa uma ação, tá? Então, para ser um verbo, ele precisa de um substantivo para executar, senão não vai acontecer. E o adjetivo, ele precisa também de um substantivo para existir. Note que o adjetivo ele vai mostrar estado, qualidade ou característica de quem? De quem? Do substantivo. Então vamos colocar aqui a palavra criança e na frente eu vou colocar a palavra que eu tenho dúvida, cantoria e beleza. Como é que eu digo? Vamos ler essa frase, leia em casa, pode pronunciar aí no seu lugar de estudo. Criança cantoria, criança beleza. Note que fica estranho dizer criança cantoria. Seria mais fácil eu conjugar, tipo, seria mais fácil eu fazer o quê? Criança cantou, criança canta, criança cantará. Canta é um verbo, cantoria é um substantivo. Quando eu coloco um substantivo na frente de outro, eu percebo que há uma estranheza, porque um substantivo não caracteriza outro substantivo. Então, é muito difícil vir dois substantivos um na frente do outro, porque eles não vão cumprir um papel, um complementar o outro. Cada um cumpre um papel distinto. Igualmente a palavra beleza, criança beleza, seria mais conveniente se eu dissesse criança bela.
A palavra bela, sim, é um adjetivo que qualifica criança. Beleza é um substantivo. Então, se você escreve esse paradigma aqui, esse elemento de analogia, você vai perceber que o substantivo vai pedir um verbo para flexionar, a criança canta, e um adjetivo para qualificá-lo, a criança bela. Quando fica bom aos nossos ouvidos, sonoro, eu tenho um adjetivo ou um verbo. Se não fica bom aos nossos ouvidos, eu vou ter um substantivo, porque o substantivo não executa ação e um substantivo não qualifica outro. Vamos fazer um teste? Você está vendo aí no material, você pode baixar de forma gratuita. De forma gratuita, você vai baixar esse material e eu aproveito para dizer alguma coisa. Esse material, esse trabalho, toda a edição que a gente está fazendo aqui gera muito custo. E a única coisa que você pode fazer de bom para esse canal é dar um clique nesse coraçãozinho aí, um OK. Você pode comentar o gabarito dessa sua questão. Quando você clica, OK, ou quando você comenta, você ajuda o meu canal a crescer. E crescendo, você paga de alguma forma todo esse nosso trabalho, meu e da minha equipe. Dá um joinha, dá um clique aí e se você tiver mais disponível, clica no símbolo do valeu desse coração e faz alguma doação, 2, 3, 5 reais. Se não quiser, não tem problema, mas curte e comenta para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Conto com vocês. Atividade aí do material que você baixou totalmente gratuito, você vai ter, ó. A competição foi incrível. O que é que tá pedindo aí? Façamos um pequeno teste. Escreva se as palavras destacadas são substantivos, verbos ou adjetivos. Vamos lá. Palavra destacada é competição. A competição. Veja que o artigo está apontando para o substantivo competição. Veja bem, criança competição. A gente não ficou de colocar na frente da palavra criança? Fala, criança competição, criança competição. Não dá certo. Eu provo que a palavra competição é um substantivo. É um substantivo o que, gente? Deverbal. Porque ele deriva de um verbo. Tá bom? E sempre que é deverbal, ele também é abstrato. Não esquece de colocar também abstrato. O rapaz fez uma brincadeira de mau gosto. O rapaz fez uma brincadeira. A palavra brincadeira aqui, não posso dizer criança brincadeira. Criança brincadeira. Eu posso dizer a criança brincou. Não é verdade? Posso dizer também a criança competiu. A criança brincou. Aqui também é um substantivo deverbal, de deverbal, tá, gente? E abstrato. Substantivo, deverbal, abstrato. Note também que eu tenho um artigo apontando para ele. Isso é mais uma prova de que se trata de um substantivo. Abstrato, viu? O rapaz está na cavalgada. Cavalgada, vai lá, coloca na frente daquele criança. Criança cavalgada. Não, gente, não dá certo. Criança cavalgou. Portanto, cavalgada vem de um verbo. É um substantivo o que, candidato aqui? Deverbal. Todo substantivo deverbal é também um substantivo abstrato. Professor, cadê o artigo desse substantivo? Está aqui, ó. É porque aqui eu tenho uma preposição mais um artigo. É a preposição em mais o artigo a que formou na. Depois eu vou falar mais sobre isso. O cano tem uma grossura adequada. A palavra grossura, vamos colocar na frente da palavra criança? Criança grossura, não dá certo. Seria melhor criança grossa, rude. Ou ela pode ser gordinha, né? Mas quando eu digo criança grossa, quero dizer que ela é rude. Veja, é criança grossa. Criança grossura não dá certo. Então, grossura é um substantivo. Esse substantivo aqui deriva de quê, candidato? Ele é deadjectival. Deadjectival. Por que ele é deadjectival? Porque ele deriva de um adjetivo.
Grossa, criança grossa é um adjetivo. Grossura deriva de um adjetivo. Como ele deriva de, é um substantivo também chamado de abstrato. Note que o artigo uma aqui, que é um artigo indefinido, aponta para a palavra grossura. Sim? Ótimo. A tristeza do rapaz me comove. Tristeza é um substantivo ou é um adjetivo? Tristeza. Pega a palavra criança. Vai lá. Criança, tristeza. Não dá certo. Como é que eu digo? Criança triste. Triste é um adjetivo que dá origem à palavra tristeza. Tristeza é um substantivo de adjetival. Porque ele deriva de adjetival. Porque ele deriva de quê, gente? Ele deriva de um substantivo, de um adjetivo. É criança triste, de adjetival. E como todo substantivo de adjetival, ele é abstrato. Eu quero felicidade. Vê para mim se felicidade é um substantivo ou um adjetivo. Felicidade. Eu digo criança felicidade ou criança feliz? Veja que eu consigo mais dizer criança feliz. Feliz é um adjetivo. Felicidade deriva de feliz. Portanto, felicidade é um substantivo de adjetival, porque ele deriva de um adjetivo. E como todo substantivo derivado, ele é abstrato. Então, colocando aqui, abstrato. Beleza? É isso. Aqui abaixo você consegue baixar o nosso material. Clica, baixa o material, faça atividade, porque na próxima aula a gente vai corrigir essa atividade e verificar o que você aprendeu ou não. Beleza? Tchau, gente. Forte abraço para vocês e tudo de bom!